Estamos ao Acho que eu não vivo. vou usar isso. O microfone. Estamos ao vivo. O microfone Estamos está ao aqui. vivo. Estamos. Peraí, estamos aqui nos organizando. Começamos com um pouquinho de atraso, simplesmente porque falar sobre política é um tema complicado. Então estávamos aqui debatendo ideias, questionamentos, falando sobre nossas opiniões. Ó, tem uma galera danada entrando já. Eita, galera entrando aí. E a gente foi bem ousado, viu? Decidimos falar hoje sobre fé, política e cultura pop. Vamos Tá? ver quem entrou aqui. Será que eu consigo baixar aqui? Consigo não. Mas vamos dar desde já boa noite a todos aqueles que estão entrando. Ó, todo mundo que entrou, dá boa noite aí, porque a gente perdeu aí quem entrou, mas eu sei quem entrou, Vila Rocha, minha Você não consegue ver o que entrou sogra. antes? Cara, acho que não. Entrou o Jorge, entrou... Ah, tem aqui, ó. Entrou a Camila, a Laranja, entrou o Jorge, que elogia o seu novo corte de cabelo. Muito obrigado, meu amigo. Isso aqui na verdade se chama falta de tempo. Eu estava sem falta. Ela estava faltando tempo para conseguir ir cortar meu cabelo, mas graças a Deus consegui. Né? É isso aí. Fica bem A legal. Milana e Pablina entrou, eu vi que o Deco entrou Sempre tá também com a gente antes. também, Tem mais galera 4 boa. pessoas aqui, mas não dá pra ver quem é que entrou não. Então, ó, tem a galera aqui, ó. Olha aí, Cheguei Larissa. acidentalmente. Como assim acidentalmente? Eu não entendi essa não. O dedo encostou sem querer ali no símbolo da liga e eu Muito obrigado. Entrou o Gabriel, que é lá de Aracaju, dando um oi aqui pra gente. Sarinha também entrou. O Jorge da Buenas Noites. Buenas noites. Exato. A Laranja fala que ia tomar banho, aí fica pra depois. Ah, tá. Não, mas Bem fica laranja, aí. né? Fica aí, Laranja, porque não, a gente. Tá aí, aí só vai ver você, tá de boa. Não vai ver, na verdade é que vai ver a gente. Exato, você que vai ver a gente. Então fica aí. Agriberto, cara, Agriberto estudou comigo lá no seminário. Agriberto Celso? Não sei se é. Não, ele é Agripinos. Agripina. Que estudou também contigo. Estudou comigo no Batista. Olha aí. Mas o Agriberto estudou comigo lá não, no ele Seminário do acompanha Norte. também, gente. Lá no Seminário do Norte. Mas Nilson Filho, entrou. sempre com a gente também, seja muito bem-vindo. Olha quem entrou também, nosso querido Fred entrou. Alex, que está sempre Fred, entrou. quer de acabamento? Fred, Fred, vai buscar teu tênis lá em casa, velho. Ele veio pegar a Bíblia HQ aqui, mas não foi buscar o tênis. Vou fazer doação. Olha, eu acho que é J Júnior, né? J4 Júnior, deve ser J Júnior. Acho que entrou recentemente. Aí o Ruel entrou. O El, na verdade. O El entrou. Cavário também. Isso aí. É boa, né? Então, mas vamos lá. O Deco tá indo com alguma coisa, não sei Pronto, o que vamos lá. Louco Arleu entrou também. Pronto, vamos lá. A ideia é o seguinte, a nossa ideia hoje é conversar sobre fé, política e cultura pop. Eu sei que é um tema cabeludo, complicado. Olha, cabeludo não, porque eu não tenho cabelo. Também tem um pouco, então, mas é um tema extremamente polêmico. Eu acho que nunca se teve uma eleição tão polarizada e tão polêmica quanto essa. Então, mas a gente falou, precisamos falar sobre essa questão. Eleições no domingo. E primeira coisa aqui, orientação. Primeiro, a gente vai fazer um exercício que a gente propõe como liga há quase 3 anos. Esse balãozinho que você vê logo aqui atrás não é por acaso, é um balão de diálogo. Então a primeira coisa que a gente vai exercitar é a prática do diálogo. Sim. O que que envolve um diálogo? Respeito, amigo. Respeito. Alguém fala e o outro compreende, espera, escuta. Entendeu? E é uma coisa que parece que a galera tá desaprendendo. Então assim, hoje aqui o nosso objetivo não é falar de partido, Não. nem é falar dos políticos. Não, mas nós vamos falar de política. política. Polis, do polis. Política não é político, não é partido. Embora a gente respeita você, o seu partido, o seu político, a pessoa que você vai votar, tá certo? E é bem estilo aquelas postagens no Instagram, né? Se você vai votar em fulano, você vai continuar como meu amigo. Se você vai votar em cicrano, você continua também como meu amigo no Inclusive, Instagram. assim, é né? mais ou menos essa ideia. Vamos falar bem claramente mesmo, de forma clara, pra galera entender. Por favor, gente, vamos ter cuidado nos comentários, certo? Sua ideologia, o que você vota, por favor, segura aí. A gente quer conversar sobre política no geral, a nossa postura como cristão. Fé, política e, lógico, política aquela e pitada de cultura pop. Lógico que em meio à eleição, talvez a gente traga uma opinião com relação à postura também do cristão e tal, mas assim, nada voltado para partido, nada voltado para política. Então assim, vamos respeitar os outros, porque quando a gente decidiu falar sobre esse tema, a gente falou, ó, vamos dizer pra galera que a gente
realmente a palavra é nesse sentido. A gente não quer discussão, cara, aqui na nossa live, entendeu? Se não é uma coisa que a gente quer aqui. A nossa live sempre foi um espaço de muito respeito aqui pela opinião do outro. Então, que a gente possa, a partir de agora, né? Aliás, desde que a gente começou essa live, a gente realmente se respeite aí. Exatamente, exatamente. Vou só pedir pra você pegar aqui o cabo pra eu deixar o microfone ligado, porque senão vai descarregar. Opa, peraí. Mas... eu falo que enquanto isso, enquanto você pega o cabo, você também lê os comentários, você prepara um café e... Caiu. Vamos lá, deixa eu ler aqui os comentários. Inclusive, é o seguinte, quem tá olhando ali os comentários, a gente vai, dessa vez, selecionar os comentários, tá? A gente vai selecionar os comentários. Eu já li um aqui. Eu já li um aqui que eu achei engraçado, mas eu não vou ler, tá bom? Porque é ideológico aí, partidário. Aí a gente tem aqui o Tabuleiro Nerd que entrou, Bando de Quadrados com o querido Mike, que é sempre ele que entra no Bando de Quadrados. Chegou também. Tem algum comentário de alguém? A gente tem a Lara falando, eu tô evitando falar sobre política porque tá punk. O negócio tá tenso mesmo, viu? Já deu um oi pro chefe dela que chegou. O Nilson falou, foi uma tribulação nas redes sociais nas últimas semanas, com certeza. Tem sido. Deixa eu ver o que mais. O Deco fez um comentário que eu não posso ler. A Laranja fala, acha que minha internet tá ruim, não saia, fica aí. O Gustavo entrou. Vamos falar sobre. Nos comentários. Vamos falar sobre TechPix. Não entendi não essa da Laranja não. Manda aí, Laranja. TechPix era um negócio de propaganda de venda de alguma coisa. Sei lá, fazer propaganda. Não lembro. O FIFA só tem Palpatine nessa eleição, olha só. Então, a gente vai entrar nesse âmbito aí do Palpatine, viu? De Star Wars, sim, vamos entrar. É isso aí, Nilson, TechPix. Ele tem textão aí, né? Os textões ali saindo. O que, o Mike? O Mike, né? Sobre política dos meus candidatos. Pesquisei muito, analisei muita coisa. Mas prefiro não falar aqui, estou evitando as tretas. Muito bem, Mike. Essa foi a mensagem que a gente deixou aí. Vamos evitar aqui os comentários partidários. A gente está hoje na quarta-feira, a eleição é domingo, todo mundo já sabe que vai voltar. Quem ainda não sabe vai decidir aqui para lá e com os debates a gente não tem que se meter nisso. Entrou aqui em detalhes, Carlita também entrou, o Deco ri aqui, beleza, Paulinho. Infelizmente, Deco, sua piada foi boa, mas eu não tenho como ler. São as regras dessa live. A live tem regras. Rafa Bezerra entrou, meu querido amigo. É preciso ter regras, né? É preciso ter regras. Rafa Bezerra entrou. O Nilson Filho fala, vamos falar de TechPix e Ômega 3. É propaganda mesmo, né? Olha só, e a Samuel Azevedo. Vamos lá, muito bom, seja bem-vindo, Samuel. E todos aqueles que estão nos acompanhando agora ao vivo, ou se você está assistindo essa live depois no Instagram ou no YouTube. Inclusive, a gente já convida você, se você não estiver ao vivo, se você estiver no futuro assistindo isso, a se inscrever no nosso canal e dar uma curtidinha aqui pra gente. Mas vamos lá, por que falar sobre política? Você acha que tem a ver isso, a gente como cristão se envolver com esse assunto de política? Será que isso é certo? Será que é errado? O que Cristo faria? Né? Tem várias perguntas que surgem em comentários. Por que falar sobre isso? Cara, eu acho que o cristão, a gente tem conversado nos últimos tempos o papel do cristão na sociedade, né? E a do Paulinho ele deixar tonto, tá certo? Tá bom, para de balançar. Nossa, já tomei 3 poucos aqui nessa live, viu? Olha só, cara, a gente como cristão, a gente tem que estar envolvido em todas as esferas da sociedade. Isso é algo que a gente até já falou aqui com aquele lance das 7 esferas da Jocum, né? E, se a gente for falar de Cristo, antes, em off aqui, a gente estava conversando sobre algumas posturas que Cristo teve em meio à sociedade, né? O papel de cidadão, você cumprir o seu papel de cumprir a sua cidadania. Sua cidadania, no caso, né? A gente até conversava sobre o episódio aqui de Dai a César, o que é de César, onde Cristo fala isso também para a gente cumprir o nosso papel como cidadão, pagar os nossos impostos, né? Tem várias lições que a gente pode colher disso. Algumas pessoas desvirtuam um pouco essa passagem, né? Você falava. Mas eu acho que Cristo nos ensina que a gente tem que viver em meio à sociedade para fazer diferença na sociedade. Porque foi isso que ele fez, né? Então, política, cara, tem tudo a ver e com o cristão, até porque as pessoas confundem a questão da corrupção, né? A corrupção surgiu muito, a gente sabe, pelo próprio homem, pelo próprio pecado que o homem tem, a busca pelo poder que o homem tem sempre, e aí a gente confunde a corrupção
com a política em si, com a raiz da palavra, com o sentido da política lá no início, o que ela queria trazer para a sociedade. A política que vem do polis, a questão da organização da cidade, ela vem, cara, justamente para isso, para controlar, para organizar, entendeu? Então esse é o sentido. Exato. De trazer realmente organização para o povo, para que o povo possa viver com bem-estar, né? O bem comum em sociedade. Exatamente. Então eu acho que tem tudo a ver, cara. Com certeza. E a gente precisa pensar também que o ser social, nós, né, como seres sociais, nós somos seres políticos. Nós estamos inseridos dentro da sociedade, dentro da cidade e, consequentemente, dentro da política, né? As nossas ações, decisões, movimentos são, de alguma forma e em algum grau, decisões, movimentos e ações políticas, ainda que não seja partidária. Que aí é uma diferenciação, né? O Brasil, ele possui alguns partidos. Teve uma época que partido foi proibido, teve uma época que só existiam 2 partidos. Existem algumas nações em que a estrutura política é diferente, os regimes políticos são diferentes. Contudo, a política está presente dentro das relações, né? Se a gente parar para pensar dentro da família como uma célula, né, social, a política também está inserida ali nas relações, hierarquias, coisa e tal. Então, assim, não tem como a gente dizer que a gente não se envolve com política. A gente pode até não se envolver com partidos, exato, né? Mas com política nós somos seres políticos. Inclusive quando a gente se omite, quando a gente vota branco e vota nulo, quando a gente prefere não falar sobre isso, essa é uma postura política que a gente está tomando diante da política, né? Exatamente. Eu vi algumas postagens até essa semana sobre essa questão de votar branco e nulo, tal, o pessoal criticando, mas até isso é uma forma de expressão política. Sim, exatamente. Que você está protestando, querendo não, você está dando voz a algo que você pensa. Ou não, né? Pode ser também que não seja por uma questão de protesto, você tem outra motivação, simplesmente você não tem interesse nenhum. Sua falta de interesse também é uma postura política. Na verdade, a partir do momento que a gente se posiciona em qualquer área da sociedade, a gente está sendo politizado, cara. Quando a gente está na faculdade ali, que a gente está sendo político, né? Cara, quando a gente tá na faculdade que a gente vai brigar ali por algo, por algum direito da gente, entendeu? A gente tá ali num ato político, entendeu? Isso. Porque a gente tá dando voz ao que a gente pensa. Então, isso é política também, né? Isso corre bem junto com essa questão lá do início, da política como organização, como algo que se levanta para dar voz a algo. Isso. Né? Tem alguns comentários aqui. O Fred fala que o nosso cenário é delicado. Nosso cenário é extremamente delicado, bem, né? Pólvora com álcool e sei lá mais o que, né? Porque qualquer faísca... O Louco Arleu fala o seguinte, o Loco, né? Louco Arleu fala: qual o melhor filme que trabalha a ideia política pra vocês? Cara, pra mim é Star Wars. Pra mim o melhor. Assim, melhor filme que trabalha a família? Star Wars. Melhor filme que trabalha a guerra? Star Wars. Qual o melhor filme que você indicaria para a aventura? Star Wars. Melhor comédia? Star Wars. Pô, filme que fala sobre a psicologia, amigo. Star Wars sempre, né? Isso é que nem o Vitor, né? Que a gente pergunta, quem é o melhor ator? Quem é o melhor ator? Ssilvestre Stallone. Não, drama. Não, a gente fala assim, Vitor, qual é o seu ator favorito? Ele, Sylvester Stallone. E quem é o que atua melhor? Ele diz Sylvester Stallone. A gente tá perguntando qual é o que atua melhor. Não, é Sylvester Stallone mesmo, né? E Sylvester Stallone provou isso aí em Creed, né? O pior que lavou a alma do Vitor, né? E ele pergunta qual é o melhor filme que trabalha a ideia de política. Como eu falei, sempre tá brincando, mas a gente vai falar sobre Star Wars aqui. Tem outras coisas que a gente pode falar também. A gente vai trazer V de Vingança também. Vamos falar alguns filmes aí. Pessoal da Igreja Batista de Quebrangulo dando parabéns pra gente aí pela nossa live. Valeu. Prazer ter vocês aqui. É a pessoa de Quebrangulo mesmo, né? Quem é que tá? Não sei se é a Julinha. Não sei se é a Júlia. Vê aí quem é que tá. Vamos lá. O Estevão Rafael entrou, o Danda Bernardo entrou, tchau. Grande Dan Bernardo. A Larissa falando o Anel. Quem lembra o Anel para todos governar? Sim. O Anel do Senhor dos Anéis, cara. Não, e ali você vê também toda uma questão política envolvida também. Com certeza. Corrupção, traições. Sim. Inclusive lá no início do texto, aquele texto que narra o início do Senhor dos Anéis. Quem que narra aquele texto? Que narra aquele texto é a Galadriel, que é a Cate Blanchett. Cara, ela fala que a sede do poder. Pois é, cara. A sede do poder pelo anel
entrou e corrompeu. Quem foi que sugeriu o anel? Quem falou do anel? A Larissa. Eu preciso assumir laranja, agora laranja. meu erro de não colocar nada sobre o Senhor dos Anéis na capa e nem ter colocado aqui, porque realmente o anel, embora nosso querido amigo Paulo usou na monitoria, ó, na monografia dele, uma alusão do anel em questão do pecado, mas quando você pensa nessa questão do poder, e uma grande problemática que a gente coloca, que não existe político bom, não existe político honesto, embora existe o filme, né? Mas todo mundo fala. Sua sogra disse que o filme é bom. Mas minha sogra, ela deve estar aí assistindo, ela gosta muito das comédias E brasileiras. se ela falou que é bom, o filme é bom. Olha só, esse é um professor altamente, assim, se ela tiver assistindo naquela aí. Mas o que acontece? Até me perdi o que eu quero falar. Mas. Apesar que a Kelly disse que, assim. Que ele assistiu com ela. Como comédia. Assim, quem tá falando do filme. O Político Honesto. O Político Honesto 2, que é com aquele Leandro Hassum. Ela disse que, como comédia em si. Não é essas coisas todas. Eu não acho e assim, o roteiro e tal, quando ele perdeu o peso, ele ficou menos engraçado. Todo mundo fala isso. A construção de roteiro, essas coisas não é muito bom, mas ela disse que tem uma lição bem legal, porque diz que ele consegue se eleger e quando ele chega no final, que ele quer resolver os problemas de verdade, a própria imprensa, a própria população... Que a gente chama isso de o mecanismo, né? Faz uma citação aí de cultura pop lá na Netflix. Mas o que eu ia falar é a questão do anel, que a gente às vezes fala sobre essa questão de você se envolver com a política e não se corromper. E tem tudo a ver com o anel lá do Senhor dos Anéis, porque essa sede de poder, o quanto o... E outra coisa, né? Olha aqui o anel, só que esse aqui é noivado com minha querida noiva. Só pra mostrar. E aí, só que o anel, ele fica atraindo... Né? E a gente vê ali toda aquela luta. O texto que a Galadriel lê no início, né, a Kate Blanchett, uma das frases é essa, ela fala: e o desejo do poder do anel que corrompeu o coração do homem. Ela usa isso, cara. Aí vê o Gollum, que aconteceu ali, né? Perfeito. Então, assim, o que acontece dessa desvirtuação da política, a corrupção é o desejo pelo poder, cara. É Senhor dos Anéis, é Tolkien. Caramba, Tolkien. Amigo de C.S. Lewis, e você viu o que vai acontecer, que saiu hoje, cara? Que vai ter série da Netflix sobre Crônicas de Nárnia. Caraca, vamos lá, volta. Olha só, Lu e Antenor entraram, querida Lu. Acho que é a Lu. Sumidades, autarquias. Dê um tchauzinho pra gente. O Mike fala: o cristão deve falar de política e sobre religião? Sim, porque senão seremos governados por ladrões e pastoreados por hereges. Olha só, a declaração forte, mas boa, viu? A Lu falou: chegou tarde. Chegou não, Lu. Chegou pode não. Pode mandar aí que vai ajudar. Olha só, temos que falar e não brigar. Verdade, Mike. A Milane fala: uma das coisas que mais admiro em vocês é a maturidade cristã de vocês. Devemos sim falar sobre todos os assuntos. Muito obrigado. Coraçãozinho aí. A gente acabou de mostrar que não tem maturidade nenhuma, né? Que você faz coraçãozinho, zero maturidade. Aí a Lu falou assim: mas que bom ver mesmo é o final, eu acho. Ela tá falando. Não, Lu, mas tá na metade aqui na nossa live ainda. A Laranja fala: tá no horário, atrasou a live. Laranja, não precisa dizer que a gente atrasou, tá? Na verdade é o seguinte: a gente fez o teste de fazer às 9h30, às 10h, e a gente viu que a interação é muito maior às 10h. Então por isso que a gente começou a fazer às 10 horas. Isso. Além disso, o Paulinho, ele tava na igreja, não ia conseguir chegar na hora. Então a gente falou assim: não, então vamos deixar às 10 horas mesmo, e eu acho que realmente a interação é melhor. Certo. Vamos lá. Infelizmente muita gente não é maduro o suficiente para falar sobre isso, verdade. O Fred fala: ser apolítico é ser politizado. Ele está falando que você não gostar muito de se envolver na política pode ser uma forma de ser politizado. Explica, Fred, isso aí. Não, embora a expressão politizado também muitas vezes é muito usado para aquela ideia da pessoa que tem um interesse pela política, né? A gente precisa ser mais politizado, às vezes o pessoal usa o termo nesse sentido, né? Mas deu para entender que é quem tava falando, né? O Helder entrou e deu um tchau pra gente, a Amandinha entrou, a Lu fala: dar bom dia, relacionar-se, tudo é política. Perfeito. Falamos sobre isso no começo, perfeito. Exatamente isso. É exatamente isso. Star Wars sempre, o Alan falando, a gente tá meio atrasado nas mensagens. A Larissa fala: já viram o vídeo do Burger King sobre votos brancos e nulos? Foi esse vídeo mesmo que eu vi. Eu acho exagerado, eu, pessoalmente. Não sei se... a gente tem que respeitar também aqueles que não querem... mas gente, ali foi feito pelo Burger King, ele mostra o sanduíche, tem toda uma questão de marketing. Sabe o que eles queriam?
tornar um negócio tão polêmico pra todo mundo compartilhar gratuitamente e fazer divulgação gratuita do Burger King, entendeu? Pois o capitalismo aí meio a política, porque eu realmente não concordo muito não. Fred fala, Star Wars é o melhor filme pra qualquer coisa. Com certeza, Fred. Se quer comédia, é só ver o episódio 1. Aleph. Pera aí, velho. Pera aí. Ó, tudo bem que tem Jar Jar Binks, tem midi-chlorians, mas estávamos falando que todo aquele bloqueio comercial, todo aquele lance da associação comercial em episódio 1, é tudo aquilo que dá sentido ao golpe que Palpatine dá lá em episódio 3 e consegue tomar o Senado, viu? Isso, ó, cara, o panorama político. Inclusive, quando eu fui no Sesc Geek falar com o Vitor e o Fred sobre fé e religião, tal, Star Wars, teve um painel sobre política com um cientista político lá. Foi foi show de bola, meu amigo. Vamos lá. Star Wars sempre, Glade entrou, Star Wars é Star Wars, Vinícius, V de Vingança também é bom demais. Isso. O Vinícius entrou, disse que atrasou, Ana Rocha lá de Aracaju entrou, o Senhor dos Anéis para o político honesto, saiu do Senhor dos Anéis para o político honesto. É a vida. A cultura pop, a gente abraça todo mundo. Essa possibilidade de caminhar, isso é diálogo. Isso é diálogo, consegue caminhar pelos vários gostos. Alguém assistiu o filme sobre a história do cara que está preso? Nunca assisti, nem quero assistir. Não sei que filme é esse. Mona Lisa, eu não sei que filme é esse. Mona Lisa eu acho que eu entendi, mas ele não quer citar nomes, né? O cara que tá preso. Tem um filme sobre a história dele. Sim, não assisti, nem quero assistir. Não. Nilson, você tá falando. Eu terminei sendo político aqui. Nilson, você tá falando. Partidário, político não, partidário. Fecha. Nilson, você tá falando sobre o filme Polícia Federal. Não, o mecanismo também é muito bom. Atrasou por minha causa, a Amanda tá falando, verdade, porque eu tive que esperar ela para conversar com ela, mas é isso aí. Fred fala, não tem como ser alheio, escolher não se envolver na política é uma decisão política. Exatamente. Ser eclético é ser humano. Quando ativamos nosso cérebro, eu li até o pareceu o Coringa, né? Quando ativamos nosso cérebro em uma conversa, surgem várias ideias no momento, subconsciente e consciente entram em ação. Isso também é política, psicanálise, né? Psicanálise. A série Mecanismo achei que tenta induzir ao público, mas gostei. Desmistifica alguns mitos. E entra outra coisa, gente. Tudo, sabe o que é tudo? Tudo tem a sua ideologia, a sua forma de pensar por trás, entendeu? Então não adianta você assistir nada, achando que é inocente. Menos Star Wars. Star Wars não, ali é todo... Cara, Star Wars ele é sagrado. É sagrado. Alguns encaram inclusive a política e alguns partidos desta forma, entendeu? Não, Star Wars tem suas ideologias assim, calma, brincadeira. Olha o Deco que tá falando. Mas na formatação política que temos hoje, votar branco e nulo é facilitar a vitória do candidato que tem mais votos. Então, votar branco e nulo é votar indiretamente em quem está na frente. Sim, Deco, é uma participação, é aquilo que falou, é uma postura política que você toma. Mas a gente está querendo dizer que, querendo ou não, você está participando. É porque as pessoas falam que o branco e o nulo, você não está participando do processo político. A gente entende que participa sim. Agora, você pode sim que é aquela ideia, favorecer a quem está na frente. E se você, também, se você quer votar branco e nulo, é um direito seu. É um direito seu. É o que a gente está falando, é que é um direito. Se você quiser votar no candidato A, é um direito seu. O que a gente está querendo falar é que é um direito e é uma expressão política do mesmo jeito. Exatamente. A gente não pode desrespeitar aquilo que é o direito, né? E a gente sabe que de acordo com a própria Constituição brasileira há esse direito, inclusive em relação ao voto ser secreto, todas essas coisas fazem parte, inclusive eu acho que isso é um grande valor que a gente tem dentro, né, dessa esfera legal, constitucional e política mesmo dentro do nosso país. A gente precisa valorizar isso. Só deixando claro que eu, por exemplo, nunca gostei de votar branco e nulo. Pouco votei na vida por causa disso, Deco. Porque eu entendo que com a escolha de alguém, com propostas, é muito melhor. E principalmente por essa questão de você não favorecer alguém e tal. Mas assim, o que a gente está falando realmente é que a gente tem que respeitar, né, vamos dizer assim, a postura política. Ainda mais nos cenários que a gente tem hoje. A nível nacional, estadual, independente de você estar, muitas vezes você não tem opção, né? E algumas pessoas acabam tomando a postura do branco e do nulo porque não concorda com nenhum deles. Direitos daquela pessoa também. A Milane, esses comentários eu sempre leio. A Milane fala que a live da gente deveria durar 2 horas. Coraçãozinho de novo para Milane. Mas aí tem que começar com o Instagram, que o Instagram não libera 2 horas. Acredito que não tem como ser alheio
Eu tento ser alheia por conta das pessoas que estão sendo estúpidas defendendo ou acusando candidatos. A Laranja fala. A Mona Lisa mandou tchau pra gente. O Gustavo tá falando assim: melhor coisa é ver futebol e ouvir uma boa conversa teológica. Quarta topzera. Porque tem futebol e tem teologia aqui com a Liga Teológica. O Deco, cumprimentando aqui a Amanda. O Aleph fala. Não, o Nilson fala pro Aleph. Aleph estava falando sobre a vida do cara que está preso. Opa, não vamos falar sobre nada partidário aqui. O Ítalo entrou, querido Ítalo. Carol Farias, abraço pra Carol, entrou também. E o Deco fala, claro, respeito acima de tudo. Não, mas quando o Deco falou isso, eu entendi o que ele quis falar. E eu sei que ele pensa dessa forma também, que a gente tem que respeitar, entendeu? Mas com certeza a gente concorda também com o que ele falou, né? Isso, e aí, até porque como a gente está se estendendo, né, na nossa conversa e tal, só pra gente amarrar alguns pontos e a gente continuar, algumas coisas que a gente tem colocado desde o começo, né? A necessidade do respeito, a possibilidade de diálogo, embora algumas pessoas não estão abertas ao diálogo. E uma coisa que preocupa a gente hoje muito, porque a política é um sintoma disso, mas em outras situações parece que a gente perdeu essa habilidade, esse respeito, essa possibilidade de exprimir, de expressar ideias e opiniões sem ter que necessariamente levar para o lado pessoal. E como igreja a gente tem um grande desafio nesse sentido. Eu não posso ter uma opinião contrária, e eu já sou de certa forma rejeitado. E na verdade nós somos diferentes. Aqui como Liga, a gente tem vários momentos. Inclusive antes desse vídeo ser ligado, a gente estava tendo uma conversa que Paulinho estava defendendo algo e eu estava defendendo outro. Tudo bem que a gente vai desligar esse vídeo e a gente não vai mais falar, brincadeira. Não, mas a gente sempre lida com isso, sabe? A gente precisa se respeitar nas nossas diferenças. É interessante que no final do papo, apesar da gente ainda manter um certo assim tipo de opinião onde um entende diferente um pouco do outro, a gente consegue entender o que o outro está falando e compreender o que o outro está falando também. Até porque isso é legal, isso é importante, isso gera crescimento, né? Até aquilo que vai ser chamado de dialética, né? Vai ter uma tese, uma antítese e que provavelmente vai produzir a partir daí uma síntese. Então é nessas ideias contrárias, já né? Diz Chiquinha do Chaves. Chiquinha diz que da discussão nasce a luz. Olha aí, verdade, perfeito. Mas não lembro dessa foto de Chiquinha não, mas, cara, Chaves é filosofia pura. Filosofia pura. João Ferreira já disse que Chaves era filosofia, né? Sim, grande exatamente. João Ferreira. Grande. Então é importante isso, né? A Calbart, eu lembrei de Calbart falando sobre o outro, né? O totalmente outro e tal. E a gente perdeu essa... Como é que eu posso falar? Essa habilidade mesmo de reconhecer que o outro pode ser diferente, respeitar esse outro. E lógico, eu não preciso abrir mão da minha opinião em relação a isso, eu não preciso abrir mão da minha visão, nem ele também. Né? Então a gente pode caminhar junto nesse sentido. E é isso que a gente está precisando aprender dentro dessa realidade política. E é algumas coisas que a gente estava conversando aqui, né? E aí a gente foi para a Bíblia, a gente estava conversando sobre a Bíblia. Vamos partir um pouco para a questão bíblica e depois a gente... Prefere cultura pop antes? Não sei, sei que você que dirige. dirige. Pode costurar. Você que dirige. A gente vai costurando, ó, vai dialogando e é isso que a gente propõe, né? Você que fala, você que manda, mestre. Isso é porque brigou comigo antes do vídeo, agora tá querendo. Eu não briguei com você. Vamos lá. Normal. E tem amigo mesmo discordando. Sim, somos amigos, padrinhos, sócios. Isso aí. Isso. E mas vai embora daqui. Vocês são. Mas então. Quase primos. Quase primos. Porque a esposa dele é a minha prima. Mas, vamos lá, quem já se perdeu, né? Mas então, vamos lá. A gente tava conversando sobre a questão da Bíblia e uma coisa que a gente tava colocando, primeiro, né? Que Jesus ele traz naquele exemplo que você falou, naquele momento em que ele é questionado acerca de dar impostos. Exatamente. E ele fala sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele inclusive instrui os discípulos a pagar o imposto, busca um caminho para que esse imposto fosse pago. E ali a gente vê uma grande lição acerca de cidadania, de viver com os valores do reino, de viver com ética, com verdade, a nossa cidadania. É o Cristo que incentiva a cidadania, incentiva os discípulos a cumprirem essa cidadania, mas não perde o caráter do reino e os valores do reino. E a gente precisa trazer isso para a gente hoje em dia. Muitas vezes a gente defende ideologias, muitas vezes a gente defende candidatos, muitas vezes a gente fala muita coisa por aí, mas a gente não vive os valores do reino. Então, que é a questão da coerência, né? Pouco adianta, cara. Então a gente requerer, né, na sociedade valores se nem a gente tem esses valores no dia a dia, cara. E precisa começar na gente. Na verdade a gente fala muito sobre corrupção e a gente joga toda a problemática de corrupção lá para Brasília. Perfeito. E a gente sabe
Primeiro que os políticos não estão em Brasília, né? Quer Porque que eu eles diga só vão lá de vez em quando. Eu vou lhe dizer, amigo, que eu não me lembro Diga, quem foi que perguntou. diga, Um fale. filme, eu falei de Star Wars ali, mas quer que eu diga pra você um filme pra mim que é perfeito, que tem uma... Ó, assista Tropa de Elite 2, assista. E vá lá no final e ouça o discurso final de Capitão Nascimento com a câmera, o jogo de câmera. Cara, Padilha é sensacional. Jogo de câmera ali pro Congresso Nacional e ele vai falar assim, o sistema, com o palavrão que ele diz lá, mas ele diz assim, ó, o sistema, ele é cabuloso por causa disso, cara. Porque ele é um círculo vicioso. Vai entrando gente ali, ó, que diz que tem valores, sendo que nada muda. E para mudar isso vai demorar muito tempo, justamente pelo que a gente está falando. Pessoas que pregam uma ideologia e não vivem tal ideologia. Que é o que tem acontecido no nosso país. E que é a grande preocupação que a gente estava falando, né? Que precisa começar em nós, em que perspectiva? E aí a gente vai ter que entrar no ponto do cristianismo em si, né? Porque a gente hoje tem alguns posicionamentos têm sido de que a expectativa de que a partir da política venha a instauração de algumas questões que são valores cristãos. E o que a gente vê no texto bíblico é justamente o movimento contrário. Inclusive, havia uma expectativa dos discípulos de que Jesus assumisse uma postura messiânica política. Na verdade, do povo judeu. Sim. Os judeus, eles esperavam isso, cara. E os discípulos não entenderam até o final que esse não era a proposta. Tanto que lá em Atos, no capítulo 1... Eles esperavam um Cristo triunfante, entendeu? Um Cristo que viesse para reinar até nesse aspecto aí. Político. E Cristo, ele nesse, né? o movimento contrário, velho. Exatamente. E tanto que em Atos 1 vai perguntar, quando é que o Senhor vai instaurar o reino? E Jesus fala... Caramba, não entendeu ainda, tipo, morri, ressuscitou e até agora nada, não compreenderam. E várias vezes ele fala quem é o maior entre nós, ele vai falar que talvez a fala possa ser usada ainda hoje, né? Pra ele, vocês ainda não entenderam como é que funciona. Perfeito. Não, o movimento é a ordem contrária, entendeu? O reino é maior do que isso. E aí onde entra um outro conceito que muitas vezes a gente não entende, de laicidade, né? De participarmos de um país laico. E o que é que envolve isso? Que é aquela questão de divisão entre igreja e Estado também. Isso tem a ver com a igreja não exercer um poder político, como já foi no Império Romano, não Império Romano, né? Como já foi na época de Brasil Império. O papel que a Igreja Católica teve por muitos anos e décadas aqui no Brasil. Essa mistura do poder da Igreja como poder do Estado. Estado. Sempre foi problemático. Sempre foi problemático. Inclusive, a gente pode ir para antes de Cristo, mas se a gente for para depois de Cristo, Constantino, a oficialização do cristianismo e a problemática disso tudo, né? Então, assim, a gente precisa sim defender nossos valores cristãos. A reforma protestante, ela tem um papel importantíssimo nisso tudo, né, cara? Embora teve também umas questões políticas ali no meio, mas né, que geraram também problemas e tal. Então, a coisa que a gente precisa entender é que eu preciso ter meus valores cristãos, eu preciso ter a minha fé, eu acredito nisso, eu defendo isso, mas eu preciso entender também que isso não pode ser algo estatal ou institucionalizado e que inclusive o outro tem liberdade de ter a fé dele e assim como eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar, né? Por que a gente tá falando tudo isso? Pra gente não misturar essas esferas e não achar que o reino vai ser instaurado a partir de uma perspectiva política. Não vai. E isso também não quer dizer que a gente está defendendo político A ou político B, ou dizendo que político B está errado. Não, até porque, isso a gente pode falar, até porque na nossa atual conjectura de política, a gente tem dois extremos que terminam querendo fazer isso. Isso. Até porque a política acaba tendo um ar de religiosidade. Exatamente. Né? O que não vê o pessoal defendendo como se fosse assim, divindades. Né? E isso também é patológico. Perfeito. Ó, a Larissa fala assim, eu tenho meus candidatos, mas não falo sobre eles na internet, porque sei que vou polemizar e as pessoas vão ser estúpidas. Voto é secreto. A Larissa fala, acho que também a live da Liga deveria durar 2 horas. Muito obrigado. Queremos Liga na madrugada até às 6 da manhã. A gente precisa dormir. Existe Liga inteligente na madrugada. Já deveria mas ele disse que é mentira. É mentira. Ainda bem, Nilson, porque a gente precisa dormir. Então, mas a gente gosta de vocês, rapaz. Eu gosto de estar aqui com vocês. 6 da manhã é mentira mesmo, com certeza. Eu voto na Liga Teológica. Não, nós não queremos ser políticos. Aliás, somos políticos, mas não queremos ser partidários. É isso aí. Ou candidatos, na verdade. O Fred disse que voltou, tinha caído. A Ana Rocha fala, não só na política, mas como na vida.
na igreja ou em qualquer lugar, algumas pessoas têm suas opiniões e têm como verdades absolutas e não abrem mão delas, verdade, viu? A gente tem que entender que as nossas verdades, as nossas, as que a gente cria como homem, muitas vezes a gente quer torná-las absolutas, elas não são. As verdades absolutas são as verdades absolutas do reino de Deus. Essas são absolutas. Essas verdades, os valores de Deus, esses são absolutos. Bom assunto esse, o Rui Gil está falando aqui. O Fred fala, não dá para esquecer nosso reino invertido. É verdade. Invertido, acampamento lá do Cavalo. Galera do Home VR, que a gente. VR, né? Home VR, que a gente foi lá para a inauguração semana passada. Muito legal. Ainda estou postando. Valeu, viu? Em breve estarei postando mais sobre isso aí. E a gente recomenda, galera. Vá lá, pessoal do Maceió, Avenida Jatiuca. Comparece lá, realidade virtual. Show de bola. Cara, eu fui Jedi. Realidade virtual. Peguei meu sabre. Cumprimentei R2. Muito bom. A Lu fala, né? Tropa de Elite top mesmo, aquele Tropa de Elite 2 é sensacional, que filmaço. A Milane fala, a melhor parte da live é quando o Farley faz relação do tema com a Bíblia. Olha aí que legal. A Larissa fala que segurou. Ah, tá, porque é o Fred e a Larissa se cumprimentando. Vamos viver em Utópolis, né? Muito bem, Lu. Olha que profundo, né? A Larissa falou aqui, o Fred, Nova Jerusalém é real, Farley arrasando, também penso assim. Olha aí os fãs do Farley. Valeu. Acho que essa história se repete. Alguém que venha para salvar o país. Olha só, o Brasil já foi redimido. O Nilson fala, e quando no futuro o governante será único? Graças a Deus nós não estaremos mais aqui. Olha aí, glória, né? A Larissa falando aqui, vamos tentar ler até o final aí pra gente não voltar. A Larissa falando de Utópolis, Lu, lembramos dos filmes de distopias como Jogos Vorazes, Divergente, perfeito. Jogos Vorazes, olha só, Jogos Vorazes, ele é um filme que no início todo mundo falava, esses filmezinhos juvenis, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Jogos Vorazes é uma das grandes discussões distópicas políticas. Interessantíssimo. Cara, é muito bom. E também, muito bom. ela falou ali no final ele se perde um pouco. Divergente não foi também aí. Divergente é muito bom, a questão dos clãs ali. Olha, as discussões são muito boas desses filmes. Inclusive na época, eu acho que eu escrevi alguma coisa pra Liga. Não me lembro se falei em vídeo, mas eu acho que escrevi sobre isso. Sobre como Jogos Vorazes. Pois é, como Jogos Vorazes ele é importantíssimo para nossa geração, para essa geração de garotos, porque eles pegavam aí algo tipo Crepúsculo, que não traz nada, traz Vampiro Brilhante só aí, e ele pega um filme como Jogos Vorazes e faz você refletir. E mais importante ainda para Jennifer Lawrence, né? Pois é. É por isso que eu não gosto muito do final, cara, porque eles ficam romantizando a personagem da Katniss, e a Katniss, ela tem uma importância, cara, política, uma importância, sabe, assim, de dar voz a algo muito grande, e chega ali no final, eles romantizam o final dela, não gosto muito, certo? O Jorge Sutarelli, olha, meu amigo, Sutarelli, considera quando abre a boca, ele fala assim, lembrando que os judeus esperavam um Messias político, isso aí que a gente falou, né? Cristo veio e mostrou tudo diferente, né? Deixa eu ver, Jorge sempre lindando, o Fred fala, o Giovanni entrou, Fred, eles ignoraram meu comentário. Não ignoramos, é porque nós estamos atrasados, são muitos comentários. Jogos Vorazes muito bom. Se nós reformados Fred é reformado, desacreditarmos do Brasil, quem vai crer, né? O livro bem melhor. Eu não li o livro de Jogos Vorazes, eu espero que o final tenha sido bem melhor que o filme, porque, na minha opinião, eles acabaram com a Katniss ali. E é isso. Foi! Pronto, tá. E foram citados vários filmes, né? Que era justamente essa costura que a gente queria fazer com a cultura Vingança, que a gente citou. A gente lembrou de V de Vingança porque trabalha essa questão de uma realidade totalitária, né? E essa busca, inclusive, cara, a gente tem um vídeo, eu tava lembrando também dele, que a gente gravou quando saiu Rogue One em dezembro de 2016. Foi um vídeo muito legal. Eu sou suspeito para falar desse vídeo, porque eu gosto muito dele pela temática. A gente trabalhou sobre essa questão de nós como cristãos, às vezes precisarmos nos rebelar no sentido de a gente buscar a justiça e tal. E a gente deu exemplos de algumas rebeliões políticas, digamos assim. E é lógico que a gente tem que citar a Aliança Rebelde, falamos sobre a Rogue One, que foi na verdade o pano de fundo do nosso filme. Citamos Martin Luther King lá na América, né, na América do Norte. Citamos Bonhoeffer
lá também na Alemanha nazista. Bonhoeffer. Isso. E toda essa participação ativa que eles tiveram em movimentos que eram políticos, mas visando aquilo que era o bem da sociedade. Não apenas aquilo que era a opinião que eles tinham, não apenas uma defesa da igreja, mas principalmente essa questão de um bem maior, Que é né? o que Star Wars representa muito, né? Star Wars representa muito isso, né? Um império que diz que quer manter a paz da galáxia. Eles falam, o Palpatine, todos os agentes do Império Star Wars, eles usam essa frase de manter a paz na galáxia. Inclusive quando o Anakin Skywalker se torna a Vader, naquela cena em que o Mace Windu morre ali no episódio 3, ele fala isso, ele fala, vá Lord Vader, agora cumpra a sua tarefa. Ele tinha acabado de mandar ele matar todo mundo lá no Conselho Jedi, e ele fala, cumpra a sua tarefa e vamos resgatar a paz na galáxia. Que é o que acontece, né, muito. E, como você falou, Martin Luther, o próprio Bonhoeffer, brigaram contra sistemas assim. Sistemas que visavam, né, a paz, E outra coisa importante a gente entender e não também, tinha nada de paz. inclusive foi proposital a imagem que eu usei na nossa capa, que foi justamente ali da a Vader e o Luke, né? Eles estão ali brigando, e imagem muito bonita. Mas eu coloquei ali porque às vezes a gente... Vou deixar você fazer. Falhou. Não, pode falar aí. Às vezes a gente olha para a realidade da sociedade numa perspectiva cinematográfica, né, ou literária, naquela perspectiva de bem e mal, bem maniqueísta, sabe? Bem, luta do bem contra o mal. E muitas vezes, ainda tem sido, né? Essas eleições têm sido muito trabalhadas dessa forma. Até textos bíblicos o pessoal usando para mostrar o bem contra o mal. E foi legal essa fala que você usou nessa situação lá do Anakin, me fez lembrar Paulo, porque Paulo, ele tomou uma postura também política quando ele ainda era Saulo, e ele começou a perseguir e matar os cristãos. E tem um momento no texto bíblico em que ele fala que tudo aquilo que ele fez achando que estava fazendo a vontade de Deus. Isso, perfeito. E é o tipo de texto de explodir a cabeça e falar, cara, O filme ele mostra matou isso, né? pessoas acreditando que estava fazendo isso em nome de Deus. Ou seja, quantas vezes a gente também acaba machucando, ferindo ou tomando posturas políticas, partidárias, polarizadas, acreditando que o que a gente está defendendo é certo, né? E na verdade a gente está enganado. Porque podemos estar enganados, né? Então, assim, é interessante isso, porque a gente às vezes demoniza as pessoas por conta do candidato em que ela vai votar, e na verdade ali aquela pessoa ela pode estar enganada não somente pelo candidato, mas enganada no ponto de vista dela, como a gente viu na situação do Anakin, como vimos em Saulo, e como nós seres humanos estamos todos suscetíveis a estar. Cara, eu vou dizer uma coisa com relação a essas postagens aí que estão sendo feitas do pessoal querendo justamente achar que estão cumprindo a vontade de Deus, essa polarização de bem e mal, entendeu? Agora eu acho engraçado, porque uma hora você vê uma postagem para um lado com Jesus e para o outro lado com Jesus. Então qual é o certo, né? Por isso, cara, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ó, eu conversei isso com algumas pessoas em off durante esses dias de política, e vou falar aqui na live também. Cara, conhecer a natureza de Cristo, estudar sobre a natureza de Cristo, estudar sobre o reino de Deus, é uma coisa muito complexa. Nós que fomos ao seminário, nós sabemos disso, cara. A gente estudou ali e a gente, cara, eu acho que não entendo nem 10% disso ainda. 10% eu não entendo nada disso. E busco entender todos os dias quando a gente lê, pra crescer, pra fazer uma pregação, pra qualquer coisa, cara. Quando a gente tá ali estudando, a gente quer entender um pouco mais disso. E as pessoas pegam, cara, a natureza de Cristo e querem entender ou levar pra sua ideologia assim, sabe? Então, cara, faz melhor, viva os valores de Cristo, ao invés de ficar querendo levar ou manipular a Bíblia para a sua ideologia. Eu acho que a gente precisa aprender mais a viver os valores, entendeu? Eu acho que esse é o grande desafio. Perfeito. E entender também que é a partir da vivência dos valores que as mudanças em nós e à nossa volta vão acontecer. Não adianta que a gente esperar que seja no sentido contrário, né? Não, a gente muda o político, muda a realidade e aí os valores mudam. Na verdade é quando os valores mudarem na minha vida e eu comecei a viver de maneira honesta, ética, de maneira verdadeiramente a glorificar a Deus, que isso vai gerando consequências. A Bíblia tem 300 textos que vão falar sobre isso aí, né? Quando ele fala que a boca fala que o coração está cheio. Então a mudança, o que importa é o que vem de dentro, cara. A mudança de dentro. Não então, é o que entra, mas é o que sai, né? A gente fala isso aos fariseus. Exatamente. Então, cara,
vamos lá, vamos mudar essas posturas. Eu acho que a gente como igreja não as quatro paredes, a gente como agentes do reino, pessoas que vivem os valores cristãos, a gente precisa de alguma forma mostrar isso para as pessoas, cara. E nesse processo político, infelizmente, eu vi muita gente que pode ter que tem uma representatividade, cara, sabe? Que as pessoas esperam que ela tenha essa postura e às vezes a gente não está tendo essa postura. Né? E não quer dizer que a gente não pode se posicionar, não, que não a é gente isso não que a pode gente falar, está falando. que a gente não pode defender. Você pode até colocar adesivos no seu carro, não tem problema nenhum com isso. Perfeito. Mas é a questão de como a gente faz esse diálogo e como a gente levanta a nossa bandeira. Vamos só ler aí os comentários para a gente poder finalizar. A gente vai caminhar agora para o final. Não sai daí que a gente vai dar a conclusão. A Laranja fala, o filme é romantizado por conta do alavancar o público, né? A questão dos Jogos Vorazes. Harry Potter também em política, Sim, né? sim. Tem um pouco ali o panorama político em Harry Potter. Que colocação maravilhosa de Farley, que é a de Paulo, foi a de Paulo. Hi Farley, que é esse Peter aqui. Peter! Ah, é o Peter, cara! Lá My friend from China. Isso aí. O Jorge Suta Não fala... tá entendendo nada quem tá falando aqui. Não queremos saber de briga política, quero estudar português. Alguém sabe o aumentativo de Helena? Ah, uma piadinha para terminar. Eu não entendi isso, mas tudo bem. Ah, não, isso é Hã? Eu não entendi. Maldade. Pedir orientação a Deus, orar, Amanda tá falando assim. Sim, Cara, processo político você tem que pedir pedir. misericórdia a Deus também. Nossa, com certeza, mano, perfeito. Olha só, não podemos ler essa. Excelente, Paulinho. O foco são os valores do reino, a Lu falando. O Jorge Su tá jogando aqui a piada, rindo da piada do Deco. O Mylon entrou. O ruim é quando laços são rompidos por causa dessas discussões. Um perigo enorme, Parece que não é compreendido que todos os lados acreditam estar defendendo o melhor para todos. Exatamente. Se não é, deveria ser pensado assim. Que foi o que a gente tava falando, cara, entendeu? Só se levanta a bandeira porque a gente acredita que é aquilo dali, então, cara. Cara, porque na verdade, eu tava conversando com algumas pessoas, o brasileiro, muitas vezes, ele não vota pensando no bem comum. Ele volta pensando na sua ideologia, no que é melhor pra ele. Não, mas entendeu? às vezes o que ele acha que é o bem comum. Que Não. não necessariamente é a perspectiva dele, né? O ponto de vista dele. Mas eu conversava com um amigo meu, o Timóteo, que você conhece, e o que ele falava era justamente isso. Por exemplo, qual é o principal problema do país? Entendeu? Pô, o principal problema do país, vamos começar onde? É da corrupção, que acaba com a educação, que acaba com a saúde e tal, não sei o quê. Por que a gente não pensa também dessa forma às vezes, entendeu? Mas a gente é egoísta, cara. Às vezes a gente quer viver o nosso processo político só aquilo que vai nos trazer vantagem individualmente. Às vezes a gente precisa pensar no bem comum. Lógico que isso não acontece com todos, mas eu acredito que aquele que vive os valores do reino é aquele que vai pensar no próximo também. Então, de alguma forma, pelo menos na discussão política, você respeita a pessoa. Por mais que a sua visão de mundo, né, por mais que a sua ideologia seja diferente, respeita a pessoa. Porque isso faz parte do processo de bem comum, cara, entendeu? Então, respeita. O processo político em si. E assim, um alerta, né, cara? A gente vai viver aí esse processo político de eleição, cara, na verdade, até domingo. Pô, a gente tá vivendo, mas eu tô falando assim, a gente ainda tem esses 4 dias. Ou não, porque se tiver segundo turno vai mais um mês pela frente. Pois é, mas é porque eu tenho ouvido muitos comentários das pessoas com medo até de sair da rua, cara, até domingo, por causa de represálias e tal. Então, cara, você que é cristão, faz ao contrário, faz o discurso de paz, cara, aí, né? De viver paz. Ó. Deixa eu ver aqui. O Gustavo falou isso. Live maravilhosa, o Fred fala, obrigado Fred. A política hoje, as leis hoje são tão complicadas. Eu falei outro dia para meu namorado que as leis de Deus são muito mais simples, humanos é que complicam. Minha querida Laranja, você sempre com ponderações excelentes aqui. J Quest já falou sobre isso, né? A gente tem que publicar tudo. Não, J Quest, velho. Eu viajei agora, isso aí é Thales. Não, cara, mas é porque você confundiu porque J Quest fala fácil, extremamente fácil. Não, aí viajei Olha só, completamente. Deco fala, as pessoas tratam política como futebol. É isso, Deco, que eu tô falando. As pessoas querem que seu time ganhe, independente do que é melhor pro país. Mas é isso que eu estou falando, cara. É isso que eu tô falando. É bom lembrar que os políticos adversários hoje poderão estar no mesmo palanque nas próximas eleições. Não vale a pena acabar com amizades por conta deles. Muito bem, minha sogra. A minha sogra é demais, cara.
Demais, viu? Que sogra eu tenho. Olha só, o Jorge fala que o Espírito Santo guia o coração dos cristãos. A simplicidade na mudança está em Cristo. Se entregarmos nosso coração a Cristo, amaremos nosso país, nossos irmãos, sendo assim iremos lutar da melhor maneira, com amor, paz e alegria no coração. Perfeito, Jorge, amém. Já podíamos terminar. A galera bate palma pro Jorge Muito aqui. bom, bate muito palma. bom, muito bom. Que beleza, Jorge. Inclusive, Jorge está com o texto já pronto aí, viu, para sair na Liga Teológica. Opa! Se vocês não sabem, esse camarada aí que escreve, Jorge Sutarelli, ele faz parte do time Liga Teológica. Pois é, ele foi contratado, contratamos o Jorge, entrou pro nosso time, vai participar de muitos projetos novos, inclusive escrever artigos, coisas que a gente já faz. Mas vamos lá, o que eu ia falar pra você é mais ou menos isso que já foi colocado aqui. A nossa responsabilidade como cristãos hoje é orar realmente pelo nosso país, buscar escolher com sabedoria, com consciência, sabe? E os valores éticos que a gente precisa buscar é justamente essa questão do caráter, da índole. A gente tem uma lei aprovada em 2010 chamada Ficha Limpa, que eu acho que ajuda muito a gente, né, como cidadãos. Então tem várias coisas aí pra gente buscar, conhecer. Alguém tá falando aí que pra decidir quem vai votar, acho que foi o Mike, fazendo pesquisa. Então vai pesquisar. Deixa eu só dizer uma coisa pra você que está assistindo a live. Pecado, não há hierarquia em pecado, tá? Só pra vocês... Sim. Só pra gente colocar isso aqui, entendeu? Não existe pecadinho nem pecadão. Então, mas por que eu tô falando isso? Porque as pessoas têm usado esse argumento pra defender o seu lado. Sendo que aí você esquece que no outro lado também... Cara, então é isso que o Farley tá falando, entendeu? Assim, a ideia também é perceber que não há nenhum candidato perfeito, né? Não há perfeição, cara, é isso, entendeu? Então, gente, vamos voltar aí pensando na nossa cidadania, pensando nas melhores propostas, respeitando o que o outro, no que o outro vai votar. Cara, se o cara vota tal cor, respeita. Se o outro vota na outra cor, respeita também. Isso. Agora uma coisa que eu ia falar, e eu lembrei que para essa final, é que uma coisa que pelo menos pra mim foi muito positivo Vê a hora aí. nesse movimento, a gente tem que fechar já. Nesse movimento é a questão do... Ainda temos tempo. É a questão da busca em se envolver mais com a política em que se lida. Eu digo isso pelo menos por mim, que nesses últimos quase, acho que mais de um ano, eu tenho buscado acompanhar mais as decisões que são tomadas. Hoje eu consigo dizer até o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que era uma coisa que eu nem sabia, entendeu? Então eu consigo acompanhar, entender, ver, discordar, conversar sobre essa questão de política. Você é um cara... Não, para. Eu não consigo dizer a escalação da seleção brasileira, mas eu sei os 11 que jogam no Supremo Tribunal Seleção Federal. brasileira ninguém consegue, né? Ninguém Então consegue. eu sei quem são os 11. E de correr atrás disso, sabe? De ser mais consciente nesse movimento político. E eu acho que isso é positivo, sabe? A gente ser mais consciente, não só para levantar a bandeira como se fosse um time de futebol e querer que o meu time vença, entendeu? Mas buscar realmente aquilo que é o melhor para o nosso país, buscar a orientação de Deus, pedir misericórdia de Deus, porque a gente vive realmente um momento de corrupção terrível, mas buscar no que depende de nós, não alimentar e não ver corrupção nessas pequenas coisinhas que a gente faz, sabe? Então, depende da gente também, sabe? E tem uma grande responsabilidade que parte de nós. Pois é, e tenha muito cuidado porque o movimento de Cristo nos evangelhos é muito voltado contra a hipocrisia. Foi das poucas vezes que Cristo se irou, foi contra os hipócritas, sobre aqueles que, né, estavam tendo duas vidas ali. Então cuidado com a sua, né, com o seu discurso aí muito moralista, a sua ideologia perfeita e a sua pouca vivência, né? E quando eu estou falando da sua, gente, a gente tá se incluindo todo mundo aqui. Nós também, que estamos aqui, vocês, quem não está nessa live, nossa sociedade, vamos tentar viver aquilo que a gente diz que segue de verdade, né, cara? Exatamente. Os nossos valores têm que sair daqui, ó, do texto e ir para a prática. É isso aí, então. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ver sabedoria, aí. paz. Olha só, o pessoal falando aqui o seguinte: parabéns, vocês sempre abordando os temas com muita maturidade. Milane, obrigado, Milane. O Deco, parabéns pela live. O Nilson, essa live foi show de hoje. Que bom, galera. O Fred valeu. falando aqui, live.
chuva de bênçãos mesmo hoje, galera. O Gustavo falando, a Larissa, eita live, valeu ficar esse tempinho aqui, tá vendo? Amei, ela falou, eita, que pra editar esse áudio. É porque Quem falou foi o Jorge? É o Jorge. É porque pra quem não sabe, Deus nós te abençoe, temos meu filho. projetos aí de áudios com essa live aqui, viu? Exatamente, vamos Essa começar live- aí. Pode falar? Podemos falar, A por que partir de não? agora nós teremos podcast. Nós já tivemos 2 ou 3 podcasts Tivemos gravados. 3 podcasts gravados. Isso, já. falamos sobre Mulher Maravilha, falamos sobre Homem-Aranha. Então tivemos Sobre 2, foram 2, é verdade. Foram 2. É porque a gente ia gravar um outro e a gente terminou não gravando. E aí o povo, sabe, a polis, está clamando, está pedindo, queremos podcast da Liga. E eu falei, mas a Liga não tem nem mais tempo de gravar e editar vídeo, como teremos podcast? E assim foi que surgiu o Sutarelli na nossa vida, enviado por Deus. E nós, a partir de agora, nós teremos Sim, podcast, teremos a podcast. começar das nossas lives, para que você possa ter a Liga Teológica em mais um aplicativo, em mais uma possibilidade de mídia para você estar nos acompanhando aí, não só na telinha do seu computador, mas também na palma da sua mão. Se a Kelly tivesse aqui, faria. Exatamente. Mas é isso, valeu galera, Deus abençoe, obrigado demais. Aí, por velho, acompanhar vamos a ler o gente resto aqui. das mensagens antes da gente ir embora. Você que começa a ficar mandando mensagem. Não, mas aí tem que ler as finais aqui. Olha só, para editar esse áudio, já estou revendo no YouTube, sim, a gente posta no YouTube já já. Estou aqui pensando a mesma coisa, Jorge, a Amanda com a edição do áudio. Meus queridos, preciso ir, mas muito grato por vocês e por essa liga. Valeu, Fredão. Abraço, Fred. Tchau, Fred. Abraço, fique na bênção, Eba. Quero nem podcastar com vocês. Podcast da Liga, sim, galera. Podcast da Liga. É isso aí. A galera comemorando aqui. Galera, tchau, muito obrigado. Fica ligado Valeu, nas Deus nossas abençoe. redes. Juízo, sabedoria, consciência no dia 7 e até lá também nas redes sociais, gente. Vamos mais amor, por favor, né? Fica ligado, semana que vem Respeito. tem artigo, tem muita coisa que vem por aí. Tem muita coisa que vem por aí. Pode Tchau. sempre dizer isso, mas é. Mas Valeu, cara, semana galera. que vem tem artigo. Valeu. Isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Imitação da Kelly Berros, assim, ó. Tchau, galera. Abraço. Valeu. Valeu, boa noite, Decão. Tchau.